Saudações pessoal, espero que estejam todos e todas muitíssimamente bem e muito, mas muito bem dispostos. Para estudar é preciso disposição, acima de tudo. Bem, daqui do outro lado, Prof. Ping, também conhecido como instrutor de Socalos, estaremos cá juntos nesse vídeo para realizarmos uma introdução ao IPv6. Veremos dois vídeos a nível do IPv6. O primeiro vídeo, que é esse, será feita uma introdução ao IPv6, ou seja, como é que o IPv6 funciona. Já no segundo vídeo nós estaremos a ser mais práticos. Iremos trabalhar a nível da configuração do IPv6. Como é que os endereços IPv6 são atribuídos nos dispositivos. Isso a nível do roteadores, a nível dos dispositivos finais, e também veremos uma dica de como é que se atribui a nível dos sítios. Então, no primeiro vídeo, que é esse, estaremos a ser teórico, já no segundo estaremos a ser bem mais práticos. Então, vamos lá começar então com IPv6 e realizar uma introdução ao IPv6. Primeiramente vamos falar da IP no seu geral. O protocolo IP ele é utilizado para permitir encaminhamento de pacotes, ou seja, para permitir com que dois dispositivos possam encaminhar pacotes. Esse é o principal objetivo do protocolo IP. Nós também temos, vocês também ouvirão a palavra endereços IP. Ou seja, temos o protocolo IP, temos o endereço IP. Quando estamos a falar de protocolo IP, estamos a falar no seu geral. Tudo quanto é IP. Quando estamos a falar de endereço IP, estamos a falar do identificador. Imaginem nós, por exemplo, nós quando nascemos, nós recebemos um name. Esse name é o nosso identificador. Em redes, os dispositivos eles também possuem um identificador. E esse identificador é conhecido como endereço IP. Bem, na verdade, em redes nós temos dois tipos de endereço. Os endereços físicos e os endereços lógicos. Endereços físicos são aqueles que não são alterados por norma, mas existem algumas artimanhas que permitem que esse endereço seja alterado. Já os endereços lógicos são os endereços IPs. Esses podem ser alterados. Eu posso atribuir um IP A na minha máquina e depois, em um outro momento, inserir um IP B, depois um IP C e assim por em diante. Esses endereços lógicos eles podem ser alterados. Para que dois dispositivos na rede se comuniquem, eles precisam de endereços IPs. Se os dispositivos não tiverem endereços IPs, eles não irão se comunicar. Ou seja, não farão parte de uma rede, não estarão conectados a uma rede. Então, são precisos estes dois endereços. Endereço físico, que é o endereço MAC, e o endereço lógico, que é o endereço IP. Então, quando estamos a falar de endereços IP, estamos a falar de identificadores lógicos dos dispositivos. Então, o protocolo IP ele serve para permitir encaminhamento de pacotes e endereçamento de dispositivos finais. Quando estamos a falar de endereço IP, está-se a falar do IP, mas a nível de um identificador, de um número. Nós vimos já nos vídeos passados da estrutura do endereço, por exemplo, IPv4. Imaginem simplesmente aquela estrutura, aquele identificador. Vamos lá supor aqui, por exemplo, um que é muito conhecido, 192.168.1.2. Então, esse é um identificador, esse é um endereço IP. Estamos a falar aqui especificamente de um endereço IP. Já se nos falarem do protocolo IP, estamos a falar não especificamente do endereço IP, mas do protocolo em si no seu geral. Permite encaminhamento de pacotes e endereçamento dos dispositivos. Bem, o protocolo IP ele possui duas versões. A versão 4 e a versão 6. São as duas versões do protocolo IP. Comumente, quando está-se a falar da versão 4, simplesmente falamos da IP. Não adicionamos um IPv4. Simplesmente abordamos como IP. Já não se fala V4. Já quando estamos a trabalhar a nível de IPv6,
nós vamos ter que falar mesmo IP e depois V6. Dessa forma, estamos então a especificar que estamos a referenciar-nos na versão 6 do protocolo IP. Já quando é IPv4, comumente não se fala V4, só se fala IP. IP, IP, IP. Não se fala do V4. No IPv6, sim, aqui é imperativo, sim, nós falamos IP, depois V6, indicando então a versão. IP é uma abreviação de Internet Protocol. IP é a abreviação de Internet Protocol. E o V é o versão 4, versão 6. Então, versão 4 e versão 6. Bem, qual é então o principal motivo do surgimento dos endereços IPv6? O principal motivo do surgimento dos endereços IPv6 é o esgotamento dos endereços IPv4. Esse é o principal motivo do surgimento do IPv6. Esgotamento dos endereços IPv4. Vamos dar aqui uma olhada. Vejamos isso. Os IPv4, os endereços de IPv4, eles possuem 32 bits. Os endereços de IPv4 possuem 32 bits. Então, se queremos saber a quantidade de endereços, fazemos 2 elevado a 32. 2 elevado a 32 dá 4 bilhões 294 milhões 967.296 endereços. Ou seja, 2 elevado a 32 temos cerca de 4 bilhões de endereços. Quando o IPv4 foi criado, já viu-se que eram muitos endereços. Mas o que houve? Lá na década de 90 a internet começou a crescer exponencialmente. O número de usuários na internet foi crescendo mais ainda. Então, quanto mais usuários tiverem, maior é o consumo dos endereços. Ou seja, a cada dispositivo conectado na rede, ele necessita de um endereço IP. Se eu tenho um PC conectado à rede, precisa de um IP. Um outro PC conectado à rede também necessita de um endereço IP. Então, meus senhores, se eu tenho 4 bilhões de dispositivos, e nesses dispositivos vão começar a vão consumir aí cerca de 4 bilhões de endereços. Então, à medida que o número de dispositivos vão sendo conectados à rede, mais e mais endereços são consumidos. Então, isso fez com que os endereços IPv4 então esgotassem. Então, os especialistas começaram já a prever o esgotamento dos endereços IPv4 e começaram então a trabalhar em uma outra versão do IPv4 do protocolo IP. Houve uma versão 5, mas não foi muito bem sucedido, houve algumas falhas e foi então descontinuada essa versão e surgiu então a versão 6. Na versão 6 nós temos 128 bits, ou seja, estamos a falar de 2 elevado a 128, que dá tudo isso que vocês estão a ver aqui. Então, vocês conseguem ler isso? Conseguem ler todo esse número que está aqui? Meus senhores, é muito endereço. São valores que a maioria de vocês nunca ouviram falar. Deixa eu mostrar-vos cá como é que se lê. Aqui. 341 decilhões, 282 decilhões, 366 nonilhões, 920 octilhões, 938 septilhões, 463 sextilhões, 463 quintilhões, 374 quadrilhões, 607 trilhões, né? A partir daqui já começa a ficar mais simpático, são números que comumente nós ouvimos já, 607 trilhões, 431 bilhões, 768 milhões, 212 mil
e 456. Meus senhores, é muito, 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 mas muitos endereços no IPv6. Já temos muitíssimos endereços a nível do IPv6. Nunca irá terminar. Quando surgiu o IPv4 também pensava-se isso. Algum dia sim o IPv6 poderá terminar, poderá também esgotar. O principal motivo, ou seja, que pode fazer principalmente com que os endereços IPv6 esgotem, não num futuro próximo, mas em um futuro distante, são a internet das coisas, e o IoE, internet de todas as coisas. Estes dois senhores, internet das coisas e internet de todas as coisas. Estes dois senhores podem fazer com que os endereços de IPv6 esgotem em um futuro próximo. Isso também, o outro fator também é a nível da população digital, ou seja, a quantidade de pessoas que estão conectadas. Hoje em dia nós podemos ter, por exemplo, o seguinte, vamos lá juntar aqui as coisas. Supondo que vocês têm um relógio inteligente que possui um endereço IP. Vocês têm um computador que possui um endereço IP. Tem um laptop que possui um endereço IP. Tem um tablet que possui um endereço IP. Vamos lá, tem nas vossas casas tem uma arca que possui endereço IP, tem uma geleira que possui endereço IP, tem uma TV que possui o endereço IP, essa diferença aqui com o computador. Tem uma TV que possui endereço IP, ou seja, uma única pessoa pode consumir aí 10 ou mais endereços IPs. Isso é só para vocês terem uma ideia aqui do funcionamento aqui da internet das coisas e da internet de todas as coisas. Ou seja, quanto é que eles consomem endereços IPs. Cada um desses objetos conectado à rede necessita de endereço IP. Cada dispositivo, cada objeto conectado à rede, ou seja, é necessário um endereço IP para esse dispositivo. Então imagina que eu sou uma única pessoa e tenho todos esses dispositivos. Então eu, uma única pessoa, estou a consumir 10 ou mais, ou menos, né? um pouquinho menos, endereços IPs. Então isso pode fazer com que algum dia também os endereços IPv6 esgotem. Não num futuro próximo, mas num futuro distante. Bem, vamos lá ver aqui o cabeçalho IPv6. Comparando um pouco também com o cabeçalho IPv4. Esse aqui é ao lado esquerdo, nós temos a estrutura do cabeçalho IPv4 e aqui à direita nós temos a estrutura do cabeçalho IPv6. Bem, lembrem das camadas. Nós temos, começamos, né, com, deixa eu colocar aqui. Começamos com a aplicação. Vamos trabalhar a nível do TCP/IP. Temos a aplicação, depois temos transporte, depois internet, depois acesso à rede, mas vamos colocar mesmo a divisão em lance de dados e física. São essas camadas do TCP/IP. Essas duas comumente são unificadas na camada de acesso à rede. Pronto, vamos lá. Quando nós estamos aqui na aplicação, por exemplo, os dados são gerados. Bem, vamos ter isso aqui. Dados. Lembrem das PDUs. Temos os dados. Okay. Vão ser colocadas todas as informações aqui da camada de aplicação. Então, aqui vamos chamar aqui de dados. Okay. E quando nós chegamos na camada de transporte, é adicionar um cabeçalho. Vamos supor que na camada de transporte está a ser utilizado o protocolo TCP. Então aqui vamos ter um cabeçalho TCP. Ou seja, um cabeçalho com informações do TCP. Quando nós descemos então aqui na camada da internet,
nós vamos também trabalhar aqui com o protocolo. Vamos supor que o protocolo que está a ser trabalhado aí é o protocolo IP. Dizer-vos também aqui um ponto. O protocolo IP ele é um protocolo a nível da camada 3. E vamos encontrar na camada da internet, se for TCP, IP, e na camada de REST estivemos a trabalhar com o modelo OSI. Pronto, é aqui que eu queria chegar. Então, vejam que a cada vez que nós vamos descendo, né, cada camada, informações vão ser adicionadas na PDU, ou seja, cabeçalhos vão sendo adicionados na PDU. Quando nós chegamos no enlace de dados, mais um cabeçalho vai ser adicionado. Na camada física, depois tudo isso é passado para, está em binário, passado para uma sinalização, para serem preparados então para o meio de transmissão. Mas vamos parar por cá, na camada de internet, que é o nosso objetivo aqui. Quando nós chegamos aqui na camada da internet, tudo isso que está aqui é visto como dados. Tudo isso é visto como dados. Ou seja, as informações da camada de transporte, no caso se for utilizar TCP, e as informações aqui da camada de aplicação, tudo isso é vista como sendo dados. E depois temos então aqui o cabeçalho IP. Esse cabeçalho IP é onde tem essas informações. Se for IPv4, vamos ter toda essa informação no cabeçalho IP. Se for IPv6, teremos toda essa informação no cabeçalho IP. Então, o nosso objetivo hoje é IPv6. Então, dentro desse cabeçalho aqui, no caso IPv6, nós vamos ter toda essa informação. Que informações é que nós temos? Temos o version, que é um campo que é utilizado para identificar qual é a versão. No caso, se for versão 6, vamos lá colocar aqui o valor em binário. 6, né? Desativamos o 8, ativamos o 4, o 2 e desativamos o 0. Assim, então, temos a versão 6. Lembrem aí do vídeo de conversão de binário para decimal. Se for aqui a nível da versão 4, nós desativamos o 8, ativamos o 4, desativamos o 2 e 1. Assim, então, temos 4. Aqui 4 e aqui 6. O campo version é utilizado para identificar a versão, se é versão 4 ou versão 6. Vamos passar então aqui para outros campos. Temos aqui o Traffic Class, classe de tráfego. Esse campo ele é utilizado para prioridade de tráfego, ou seja, ele é utilizado a nível do QoS, qualidade de serviço, ou seja, para tratar a nível da prioridade do pacote. Já o Flow Label, ele tem o seguinte conceito: veja, todos os pacotes que tiverem marcados com a mesma label terão o mesmo tratamento. Vamos imaginar que eu tenho pacotes marcados com A, pacotes marcados com B. Todos os pacotes que estiverem marcados com A terão um tratamento X. Todos eles serão tratados da mesma forma. Já os que estão marcados com B serão tratados também todos eles de uma outra forma. Então, esse campo, ou seja, define como é que vão ser tratados os pacotes. Se os pacotes estão marcados com X, vão ser todos tratados da mesma forma. Se são marcados com Y, vão ser todos tratados daquela outra forma. Depois temos o payload. Tamanho dos payloads. Bem, meus senhores, sempre que estamos a falar de payload, estamos a falar da carga útil, ou seja, da parte dos dados, de forma geral. Quando nos dizem aqui tamanho do payload, ou seja, tamanho da carga útil, está-nos a falar do tamanho da parte dos dados aqui do nosso pacote. Olhem aqui, esse é o cabeçalho IP e essa parte que está aqui é a parte dos dados. Então, se o payload representa a parte dos dados, está-nos a perguntar aqui o tamanho dos dados. O tamanho da parte dos dados é que é o tamanho do payload. Vamos supor que o pacote aqui e o pacote IP, o cabeçalho IP, ele é de, vamos supor um valor hipotético, 50 bytes. Já os dados, eles são de 1000 bytes. Vamos supor isso.
Cabeçalho 50 bytes, os dados 1000 bytes. Então, qual é o tamanho aqui do payload? O tamanho do payload é o tamanho aqui da parte dos dados. Qual é a parte dos dados? 1000. Então, o tamanho do payload aqui é de 1000 bytes. Ou seja, tamanho da carga útil, tamanho dos dados. Next read. Esse next read é para identificar o protocolo que foi utilizado. Ou seja, que protocolo da camada superior é que foi utilizado. Quem é a camada superior? É transporte. Na camada de transporte nós temos dois protocolos bem conhecidos, que são o TCP e o UDP. Aparecem mais outros protocolos, como SC... esqueci. Estou a ter aqui um foguete. Aparece mais um outro protocolo, tem também o RTP. Ou seja, surgem mais outros protocolos, mas o mais conhecido dentre eles, os mais conhecidos dentre eles, é o TCP e o UDP. Então, esse cabeçalho aqui indica que protocolo da camada superior é que foi utilizado. Se foi TCP, se foi UDP, se foi um outro protocolo. Depois temos aqui o hop limit. Esse hop limit é semelhante ao time to live de IPv4. Ele é bem semelhante ao time to live do IPv4. Ou seja, é o tempo de vida de um pacote. Comumente, por padrão, ele é igual a 255. E em cada vez que um roteador processa o pacote, ele é decrementado em 1. Imaginem o seguinte cenário. Vocês têm aqui um roteador e vocês aqui têm um outro roteador. E eles estão conectados. Aqui é uma giga 0. E aqui também é uma giga 0. Imaginem que nesse roteador, no roteador 1, roteador 2, no roteador 1 disse que a rede A deve sair pela giga/0. Sempre que recebemos um pacote cujo destino é A, vamos ter que encaminhar pela giga/0. Nesse outro roteador R2 também tem uma regra que diz sempre que o destino do pacote for A, deve sair pela giga/0. Imagine isso. Então temos que aqui nesse roteador chegou um pacote. Se nós começar com 255 vamos demorar muito. Vamos supor que é 5. Tá? Para sermos mais objetivos. 255 vamos estar a demorar muito a fazer os decrementos até chegar a 0. Vamos supor que o pacote aqui chegou nesse roteador com o hop limit definido em 5. No IPv4 isso é conhecido como time to live. A nível de IPv4 ela aparecia assim, time, uma abreviação assim, TTL, time to live. Bem, vamos lá. Esse roteador R1 recebeu um pacote cujo hop limit, estamos no IPv6, cujo hop limit está definido com quanto? 5. Okay. Quando ele receber o pacote, ele processa o pacote. Logo ele vai decrementar esse valor. Reduz 1. Se ele reduzir 1, ficamos com quanto? Com 4. Envia o pacote. Vejam que ele tem uma regra que diz que se o destino for A, tem que encaminhar pela giga/0. Então ele encaminha por cá. Giga/0. Okay, chegamos no R2. O R2 o que é que ele faz? Ele processa o pacote. Quando processar também vai fazer o quê? Decrementar em 1. Decrementando em 1, ficamos com 3. Quando ele recebe, então, processa, ele vê, olha, o destino, quem é o destino? O destino é A. O destino A tem que sair por onde? Giga/0, ou seja, tem que sair pela giga/0. Mas se vocês verem aqui, nós vamos ter um loop. Esse manda para aqui e esse manda para aqui. Esse manda para aqui, esse manda para aqui. Esse manda para aqui e esse manda para aqui. Então teremos aqui um loop. Então, para evitar com que o pacote circule na rede de forma indeterminada, foi então definido o time to live, ou chamado no IPv6 de hop limit. Esse time to live ou hop limit permite com que um pacote não fique a circular na rede por tempo indeterminado, ou seja, que ele circule por um período determinado. Então, estamos aqui, fomos decrementados já para 3, ele enviou. Quando R1 recebe esse mesmo pacote, também decrementa em 1. Vamos ficar com quanto?
com 2, envia. R2 vai decrementar também o hop limit. Vamos passar para quanto? Menos 1, né? Vamos passar para 1. Envia. E quando esse roteador então recebe o pacote, processa o pacote, decrementa também 1. Ficamos com quanto? 0. Envia. E esse senhor que está aqui, ele recebe então o pacote. Qual é o valor agora do hop limit? Se fosse no IPv4 diríamos time to live. Qual é o valor agora do hop limit? 0. Sempre que um roteador recebe um pacote cujo time to live ou o hop limit é igual a 0, esse pacote é descartado. Esse pacote, quando chegar aqui com hop limit igual a 0, ele será descartado. E o pacote então deixa de circular na rede. Essa é a importância desse campo, do campo hop limit. No IPv4 nós chamamos de time to live, TTL. Bem, depois temos esses senhores aqui, o endereço de origem e o endereço de destino, ou seja, qual é a origem e qual é o destino. Essas são então as informações de cada um dos campos aqui do cabeçalho IP. Bem, já temos um vídeo aí passado, no vídeo passado nós discutimos da estrutura do cabeçalho IPv4. Por cá vamos nos focar simplesmente no cabeçalho IPv6. Bem, fazendo aqui alguns versos, aqui algumas comparações. Vejam que os cabeçalhos IPv4 possuem mais campos do que o cabeçalho IPv6. Ora vejamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já a nível de IPv6 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, IPv4 possui mais cabeçalhos do que o IPv6. Isso faz com que seja mais rápido processar pacotes IPv6 do que pacotes IPv4. Bem, outras diferenças aqui. Alguns itens que foram trocados de name e outros que já não existem aqui a nível do IPv6. Por exemplo, tudo quanto tiver aqui cinzentado não surgem mais a nível do IPv6. Vejam que não temos aqui esse campo, não temos o campo identification, não temos o campo flag, fragment offsetted, o read checksum não possuímos aqui a nível do IPv6, nem o option nem o pairing. Os campos que estão marcados aqui com azuis foram trocados aqui foram trocados de name. O type of service aparece aqui como traffic class. O total length é o payload length. O que é que temos mais aqui? O protocolo, ele aqui é conhecido como next read. O time to leave é conhecido aqui como hop limit. Então são algumas alterações a nível do cabeçalho IPv6. Bem, e algo que é novo, flow label. Esse campo não existe, esse cabeçalho não existe. Esse campo não existe no IPv4. Bem, vamos então passar para a representação dos endereços IPv6. Deixando abrir aqui. Bem, vamos trabalhar por cá. Como é que está estruturado os endereços IPv6? Bem, vamos fazer uma pequena recuperação no IPv4. Nós vimos que IPv4 está composto por 4 octetos. 4 octetos separados por ponto. Essa é a estrutura que nós temos do IPv4. 4 octetos separados por pontos. Eles são representados por números decimais. O IPv4 ele trabalha com números decimais. Cada octeto possui 8 bits. Cada octeto no IPv4 possui 8 bits. Por esse motivo, então, né, se nós temos que cada octeto possui 8 bits, e se nós temos, então, 4 octetos, 8, 8, 8, 8, dá então igual a 32 bits. Por isso, então, é que dizemos que no IPv4 nós possuímos, o IPv4 possui 32 bits. Pronto, vamos então agora passar para o IPv6. O IPv6 ele não está constituído por 4 octetos, mas sim por 8
hexteto. 8 hexteto. Vamos lá. 1, 2, 3. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O IPv6 ele possui 8 hexteto. 8 hexteto. Já não vamos dizer octeto, mas sim hexteto. E cada hexteto é separado por 2 pontos. 2 pontinhos aqui. Boa. Cada hexteto é separado por 2 pontos. Cada hexteto é representado por dígitos hexadecimais. Ou seja, cada hexteto aqui é representado por dígitos hexadecimais. Dá um exemplo, seríamos 2001. Só para vos dar aqui um pequeno refresh. Números decimais, né? São zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois não vem 10, vem A, B, C, D, E e no final F. Opa. E deixa eu ver. Ok. E no final então aqui F. Então são esses então os endereços hexas, os números, né? Os valores hexadecimais. Começamos com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois começamos com A, B, C, D, E, F. Bom, então IPv6 não trabalha com números decimais, mas sim com hexadecimais. Ok? 2 pontos. 0, D, B8. ACAD. Ok, já temos 1, 2, 3, 4 hexteto. Faltam-nos mais 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Já tenho quanto? Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 0, 1, A, B. Os valores que vocês vão colocar aqui têm que ser valores que estão aqui entre esses intervalos. Não pode ser um valor que não corresponda a um desses senhores que estão aqui. Tal como no IPv4, por exemplo, os valores têm que estar entre 0 e 255. Aqui também os valores têm que ser um desses que estão aqui. De 0 a 9 ou de A a F. Não pode ser um outro, só deve ser esses. Se for um outro, então está errado. É incorreto. Bem, está aqui então o exemplo de um endereço IPv6. 2001, 0DB8, ACAD 001, 01AB. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hexteto. Todos eles representados por dígitos hexadecimais. Ok. Agora, vejam que cada hexteto é representado por 4 dígitos hexadecimais. Vejamos aqui. Olha, temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Assim sucessivamente. Então, cada hexteto possui 4 dígitos hexadecimais. Boa. Então, quantos dígitos hexadecimais é que nós temos? Só fazemos aqui umas matemáticas. Se nós temos 8 hexteto e cada hexteto possui 4 dígitos hexadecimais, é fazer 4
vezes 8. Certo? Isso dá então igual a 32. Ou seja, no IPv6 nós temos 32 dígitos hexadecimais. Bem, se querem trabalhar de forma manual, a mano, na moda antiga, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então chegamos no mesmo resultado. Então temos 32 dígitos hexadecimais. Cada hexteto possui 4 dígitos hexadecimais. Bem, agora um outro detalhe também aqui é quantidade de bits. Quantos bits então é que nós temos? Vamos lá. Um dígito hexadecimal corresponde a 4 bits. Um dígito hexadecimal corresponde a 4 bits. Então vamos lá. Aqui é um dígito hexadecimal, então é 4. Aqui também é hexadecimal, hexadecimal, hexadecimal. 4 mais 4, 16. 16 mais 4, não. 4 mais 4 é 8. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Ou seja, cada hexteto, deixa eu colocar aqui, cada hexteto possui 16 bits. Again, um dígito hexadecimal corresponde a 4 bits. Então, se eu quero saber quantos bits é que eu tenho nesse hexteto, o que é que eu faço? Já que são números hexadecimais, é 4 mais 4, 8 mais 4, 12 mais 4, 16. Então, cada hexteto possui 16 bits. Então, se cada hexteto possui 16 bits, quantos bits é que eu tenho ao total? Vamos lá novamente, né? 16 em cada hexteto, vezes a quantidade de hexteto, que são 8. 16 vezes 8, isso dá igual a 128 bits. Aqui é bytes, tem B maiúsculo, bytes, e aqui 128 bits. Então, no IPv6 nós temos 32 bytes e 128 bits. Estão lembrados aí no princípio, quando falamos que o IPv4 tem 32 bits, IPv6 128 bits, então está aí o motivo do 128. Cada hexteto 16, somando 16 mais 16, 16 mais 16 mais 16 mais 16 mais 16, vamos então somando, no final teremos 128 bits. Por esse motivo é que se diz que o IPv6 ele possui 128 bits. Bom, vamos lá resumir isso. Quantos hextetos é que nós temos no IPv6? Ou seja, aqui já não se fala octeto, mas sim hexteto, onde nós temos 8 hextetos. Cada hexteto é separado por 2 pontos. E o IPv6 ele trabalha com dígitos hexadecimais. Em cada hexteto nós teremos 4 dígitos hexadecimais. Então nós temos aí, então, se são 8 hextetos e cada hexteto tem 8 dígitos hexadecimais, então nós temos um total de 32 dígitos hexadecimais. Bem, por que eu coloquei aqui bytes? Isso são quantidade de dígitos hexadecimais, não bytes. São 32 bytes. Desculpem, não é 32 bytes, são 32 dígitos hexadecimais. E cada dígito hexadecimal possui 4 bits, ou seja, é equivalente a 4 bits. Em cada dígito, em cada octeto, nós vamos encontrar 4 dígitos hexadecimais. E cada dígito hexadecimal corresponde a 4 bits. Então, em cada hexteto, nós temos 16 bits. Aqui temos 16, aqui 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 bits. Então, se queremos saber a quantidade total dos bits, é fazer 16 vezes 8. Por que 8? Porque são 8 hextetos. Cada hexteto tem 16, são 8 hextetos, 16 vezes 8, 128 bits. Então, o endereço IPv6 possui 128 bits. Boa. Então, deixa eu voltar aqui. Ok. Bem, aqui temos um outro exemplo de um endereço IPv6. Bem, mas vejam o seguinte, não seria muito exaustivo? Vocês, por exemplo, olha, vejam só a quantidade de dígitos que aparecem cá.
Não seria muito exaustivo vocês atribuírem toda essa quantidade de endereços, toda essa quantidade de endereços não, de dígitos em uma só máquina. Depois vocês vão mais em outro dispositivo e inserem todo esse valor que está aqui. Vocês aqui podem começar a ver que o IPv4 é bem mais simples, né? Nós colocamos apenas 4 dígitos e problema resolvido. Já IPv6, olha a quantidade de dígitos que devem ser inseridos. Bem, é como tudo, existe sempre um facilitador. E esse facilitador aqui é a compressão, ou seja, a redução dos endereços IPv6. Vou mostrar-vos cá. Nós temos algo que é chamado então aqui de regras de abreviações dos endereços IPv6. Ou seja, como é que nós podemos então reduzir, ou seja, comprimir os endereços IPv6. Olhem para esse endereço que está aqui. Ele é tudo isso que está aqui. Mas vejam como é que ele pode ficar. Não é bem mais simpático trabalharmos com isso? 2001, DB8, 2 vezes 2 pontos, A00, depois D2. Em vez de colocarmos todos esses dígitos em um dispositivo, inserimos somente esse. Ou seja, estávamos com esse valor, comprimimos para esse valor que está aqui. Ou seja, reduzimos o endereço IPv6. Bem, para reduzir então os endereços IPv6 é preciso cumprir aí com duas regrinhas. Omitir os zeros à esquerda e substituir uma sequência de zeros por 2 vezes os 2 pontos. Ou seja, onde temos uma sequência de zero, vamos substituir por 2 vezes o 2 pontos. Então, vamos lá. Vamos trabalhar nesse endereço que é para nós chegarmos a esse mesmo valor que está aqui. Vamos lá. Ok. Esse aqui também. Vamos fazer um delete por cá. Vamos lá. Nosso endereço é 2001 2 vezes 2 pontos 0 DB8 depois temos 0 DB8, depois temos 1, 2, 3, 4 sequências de 0. 4 sequências de 0, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 2 pontos, 1, 2, 3, 4. São 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois 0 a 0, 0, 0, D2. Temos 2 pontos. Depois temos 0 a 0, 0. E por último 0, 0, D2. Okay. Esse é então o nosso endereço. Vamos então ver como é que se comprime o endereço. Primeira regra, omitir os zeros à esquerda. Então vamos lá, começamos da esquerda para a direita. 2, ok? Tá aqui, temos um 0. Eu posso omitir esse 0. Aqui a regrinha é o seguinte. Se antes de um dígito 0 haver um dígito diferente de 0, vocês não devem omitir o 0. Reparem que esse 0, antes dele, tem um dígito diferente de 0, que é o 2. Então ele não pode ser omitido. O segundo 0, podemos omitir? Também não. Porque antes não é o antes simplesmente
aqui do anterior, mas antes de todo o exteto. Antes desse 0, temos um dígito diferente de 0? Sim, temos. Está aqui o 2. Temos um dígito diferente de 0. Então, não podemos omitir esses dois zeros. Por quê? Porque antes deles há um dígito diferente de 0. Então, aqui nós vamos permanecer com 2001. Ninguém vai ser omitido. Aqui, 0dB8. Esquecem esse sexteto. Foquem-se em cada sexteto unicamente. Foquem-se nesse sexteto agora. 0dB8. 0. Posso omitir esse 0? Sim, posso. Por quê? É o primeiro 0 nesse sexteto. Esqueçam esse outro sexteto. Esqueçam o primeiro sexteto. Foquem-se no segundo sexteto onde vocês se encontram. Posso omitir esse 0? Sim, posso. Porque é o primeiro 0. Sendo o primeiro, antes dele não temos mais ninguém. Então posso omitir esse 0 e fico somente com quem? dB8. dB8. 2 vezes 2 pontos. Vamos lá. Aqui, todos são zeros. Então vamos ficar apenas com um único 0. E aqui, também, um único 0. Aqui, também, um único 0. E aqui, também, um único 0. E aqui é 0, isso não é D, é 0. 0A00. Eu posso omitir esse 0? Sim, posso. Por quê? É o primeiro 0. Antes dele não temos nenhum outro dígito. Então podemos omitir. E esses zeros aqui, esses dois zeros, podemos omitir esses dois zeros? Não. Porque antes deles há um dígito diferente de 0, que é quem? O A. Como antes desses dois zeros há um dígito diferente de 0, que é o A, não podemos omitir esses dois zeros. Então aí vamos permanecer A, 0, 0. Vamos omitir somente o primeiro 0. É o primeiro, não tem mais ninguém antes dele, então podemos omitir esse 0. E aqui, 0, 0, D2. Esse 0. Temos um. Podemos omitir? Sim, é o primeiro 0 e antes dele não há nenhum dígito diferente de 0. O segundo 0. Podemos omitir? Sim, porque antes dele não temos nenhum dígito diferente de 0. Estamos? Antes desse senhor não há um dígito diferente de 0. Quem está antes dele é o 0. Não é diferente de 0. É igual a 0. Então, nós não podemos omitir. Então, aqui vamos permanecer. Não, nós podemos sim omitir esses dois senhores. Porque antes dele não há um dígito diferente de 0. Então, aí ficamos somente com quem? D2. E tá aí. Dessa forma, já comprimimos o nosso endereço. Já reduzimos. Ou seja, em vez de colocarmos todo esse valor, podemos simplesmente inserir esse valor que está aqui. Já reduzimos o nosso endereço IPv6. Bem, nós podemos reduzir mais ainda com a segunda regra. A segunda regrinha diz que podemos substituir uma sequência de 0 por 2 vezes os 2 pontos. Onde é que temos aqui uma sequência de 0? Tudo isso está aqui numa sequência de 0. Sequência de 0. Então, o que é que nós podemos fazer com uma sequência de 0? Substituir por 2 vezes 2 pontos. Aqui permanecemos dB8. Aqui, sequência de 0, substituímos por 2 vezes o 2 pontos. Depois, A, 0, 0, T2. Bem, em vez de escrevermos tudo isso daqui, escrevemos simplesmente 2001, dB8, 2 vezes os 2 pontos, A00, D2. Vamos lá comparar os resultados. 2001, dB8, 2 vezes 2 pontos, A00, D2. Está igual. Então, comprimimos esse endereço para esse valor. Como é que ele então é comprimido? Obedecendo essas duas regras, omitir os zeros à esquerda e substituir uma sequência de 0 por 2 vezes o 2 pontos. Partindo do princípio, não esqueçam. Se temos um dígito 0, se antes dele haver um dígito diferente de 0, vocês não podem omitir. Mas se não houver um dígito diferente de 0, se não houver um dígito diferente de 0, aí sim vocês podem omitir. Aqui não omitimos, permanecemos 2001. Aqui 0, dB8, 0. É o primeiro, não tem nenhum antes do 0. Ficamos simplesmente com dB8. Omitimos o 0. Aqui 4 dígitos 0, ficamos apenas com um único dígito 0.
Por cá, 0A00, primeiro 0, omitimos, ficamos somente com A00. E já por cá, 00D2, estes dois, antes deles não há um dígito diferente de 0, então podemos omitir esses dois, ficamos somente com D2. Então está aí, e depois disso, aplicamos a segunda regrinha, né, que é substituir uma sequência de zeros por 2 vezes o 2 pontos. Não importa aqui na sequência de zeros se são 2, 3, 4, 5, 6. Não importa a sequência de zeros aqui. Mas serão sempre substituídas por 2 vezes o 2 pontos. Bem, vamos ver um outro exemplo, que é mais excitante. Ok, vamos lá. Outro exemplo um pouco mais atraente. Vamos lá. Por exemplo, 2001, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. São 3. Agora 0, 0, B, 0. 0, 0, 0, 0. 5. 6. 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá comprimir esses senhores. Bem, vocês não necessariamente têm que começar a seguir. Omite o primeiro zeros à esquerda na primeira linha, depois substitui uma sequência de zeros. Podem fazer numa única linha. Simplesmente estou a trabalhar assim por ser didático. Estou aí explicando como é que se faz a coisa. Mas mais lá para frente vamos já tirar tudo de uma só vez. Então vamos fazer mais uma linha omitir zeros à esquerda e depois substituir a sequência de zeros. 2000. Bem, esses zeros aqui, antes dele ter um dígito diferente de zero, não podemos omitir. Vamos permanecer com quem? 2001. Certo? Ok. Aqui temos uma sequência de 0, né? Ficamos aqui com 0, 0, ok? E aqui 0, 0, B0, estes dois zeros podemos omitir, antes dele não há um dígito diferente de 0, então ficamos somente com quem? B0, ok? E aqui 0, 0, não, aqui é tudo nesse 6, aqui é 0 mesmo, os 4 são zeros, então ficamos com 0, 0, 0, 0. Todos os 4 são zeros, ficamos apenas com um único dígito 0. Okay. Agora, substituir uma sequência de zeros. Reparem que nós temos duas sequências de zeros. Certo? Temos duas sequências de zeros. Então, vocês poderiam pensar em fazer o seguinte. Fazer assim. 2001. 2 vezes 2 pontos. B0. 2 vezes 2 pontos. Vocês poderiam pensar em fazer isso. Mas isso está incorreto. Imaginem, por exemplo, que vos deram esse endereço que está comprimido e vocês têm que descomprimir. Imaginem isso. Vocês têm esse endereço comprimido e vocês têm que descomprimir. Como é que vocês vão saber que aqui tem que meter x0 e aqui tem que colocar y0? Não é hipótese, certo? Se vocês passarem esse valor para um dispositivo, o iOS não vai conseguir determinar que aqui, por exemplo, são 8 dígitos zeros e aqui são 4, 8, são 16 dígitos zeros. E o iOS não vai conseguir determinar isso. Então, esse endereço ele é inválido. Há uma regrinha que é a seguinte: o 2 vezes 2 pontos só pode aparecer uma única vez no endereço IPv6. O 2 vezes 2 pontos deve aparecer apenas uma única vez. Então vocês vão ter que escolher em qual das sequências que vão aplicar o 2 vezes 2 pontos. Se é na primeira sequência ou na segunda sequência.
Vocês têm que escolher uma das duas. Por exemplo, se for na primeira sequência, como é que ficaria? Ficaríamos com 2001, 2 vezes 2 pontos, B0, 0, 0, 0, já são quantos? Já são 3, 4. Estaríamos assim. E se for, vamos colocar aqui um OU na segunda, se nós aplicar na segunda sequência, opa, vamos lá, mais 0, B0, e aqui substituímos por 2 vezes 1, 2 pontos. Então tá, vocês vão ter que escolher uma das duas. Ou essa primeira ou a segunda. Claramente que vocês vão escolher a que mais tem com a maior sequência de dígitos zero. Que é no caso a segunda sequência, que possui 1, 2, 3, 4. Vocês vão preferir esse em detrimento desse. Já que aqui só temos duas sequências, aqui temos 4. Então, você escolhe uma das duas. Não podem colocar 2 vezes 2 pontos por mais de... O 2 vezes 2 pontos não deve aparecer mais de uma vez. Ele somente deve aparecer uma única vez em um endereço IPv6. Estamos? 2 vezes 2 pontos não deve aparecer mais de uma vez. Vocês têm que escolher, porque se vocês têm mais de uma sequência de dígitos zeros, vocês têm que escolher em qual sequência que vocês vão colocar o 2 vezes 2 pontos. Se é nessa primeira ou na segunda. Qualquer um destes dois endereços é válido. Pode ser essa ou pode ser esse. Qualquer um dos dois é válido. Mas claramente nós iríamos preferir esse. Já aqui o 2 vezes 2 pontos está na sequência com mais dígitos zeros. Bem, vamos agora fazer aqui um exercício. Ok, vejamos aqui. Extremamente interessante. Eu vos recomendo que façam o seguinte, que deem uma pausa e trabalhem a nível destes dois. Vamos? Deem uma pausa e comprimam esses dois endereços. Uma pausazinha, meus senhores, e vocês aí a solo, no mano a mano, comprimam esses dois últimos endereços. Os dois últimos aqui. Vamos? Ok. Bem, eu vou cá converter. Mas antes de vocês me verem a fazer, façam ainda vocês aí a solo e depois que eu vou fazer já dentro em breve, depois então compare. Vamos lá. Vou meter aqui a mão na massa. Confiando-vos e partindo do princípio que vocês já fizeram aí a solo. Bem, aqui eu vou colocar simplesmente o resultado. Vamos lá. Olha aqui. F80, certo? Temos F80. Tudo isso está aqui numa sequência de zeros. Esse zero eu não posso omitir, porque antes dele é um dígito diferente de zero. Esses 3 zeros nós podemos omitir? Sim, porque antes deles não há uma sequência, não há um dígito diferente de zero. Vamos lá, F80 permanece. Bem, deixa eu colocar aqui embaixo. Posso colocar aqui embaixo? Aqui seria F. Deixa-me voltar aqui no meu pai. Tem mais atraente aqui. Seria F E 80 2 vezes 2 pontos, certo? A substituir aqui toda essa sequência de zeros. Depois, 0003. Esses zeros estão aqui. Podemos omitir, porque antes dele não há um dígito diferente de zero. Então ficamos apenas com quem? Com 3. E está feito. O endereço então foi comprimido. Temos F80, 2 vezes 2 pontos, 3. O nosso endereço IPv6 foi comprimido. Boa. Agora vamos lá. Está feito. E se for esse, o último?
Bem, esse último comumente é que os alunos na sala de aula ficam com receio, digamos assim, ficam com medo de fazer. Ou seja, ficam aí nas dúvidas, não, não pode ser esse, não pode ser assim. As experiências, os alunos comumente fazem isso. Muitos fazem isso. Ou fazem assim. Não, isso não, desculpa. Fazem mais assim. Eles ficam com receio. Bem, imaginem, vejam o seguinte: tudo isso não é zero, meus senhores. Não, não tenham medo. Tudo isso que está aqui, todos estes valores são o quê? São zeros. Então, se eu tenho uma sequência de zero, como é que se representa uma sequência de zero? 2 vezes 2 pontos. E já está. F é 80, 2 vezes 2 pontos, 3 e 2 vezes 2 pontos. E está resolvido. Conseguiram acertar? Se vocês chegaram nestes valores, com certeza acertaram. E muito, muito provável um de vocês fez dessa forma. 0, 2 vezes 2 pontos, 0. Muito provavelmente. Pronto, então tá aí. A primeira, o resultado é esse. A segunda, o resultado é esse. Temos uma sequência de 0. Vocês devem colocar 2 vezes 2 pontos. E esse último aqui, F80, depois aqui temos uma sequência de 0, substituindo por 2 vezes 2 pontos. E temos 0003, os 3 zeros. Omitimos e ficamos somente com 3. E tá aí, papa feita. Espero que tenham acertado. Agora vamos fazer no sentido contrário. Por exemplo, se vos der esse endereço 2001, opa, assim não. E vamos lá. Por exemplo, vocês têm esse endereço aqui comprimido e vos pediram para descomprimir o endereço. Estamos? Tem um endereço comprimido e vos pediram para descomprimir o endereço. Então, vamos lá. 2001, claramente não foi comprimido aí nenhum, não foi reduzido, não foi removido, não foi omitido nada aí. 2 pontos. Aqui. Vejam que só temos um dígito zero nesse sexteto. Não pode. IPv6 possui 4 sextetos. Então vamos ter que colocar 4. Se tem 0, com certeza 3 dígitos zeros aí foram omitidos. Aqui tem um 3, 4. Certo? Ok. Aqui, FF. São 4 dígitos hexadecimais. Só tem um 2. Então, com certeza, o 0 foi omitido. 2 zeros, F, F. Por que 2 zeros? Porque só tem 2 dígitos, são 4, então os outros 2 estão em falta, 0, 0. E aqui? Quem é que vai estar aqui? Imagine aqui, estes 2 vezes 2 pontos vêm para substituir uma sequência de zeros. Quer dizer que nós aí temos 1, 2, 3, 4. Certo? Agora, quantas sequências aqui, quantos dígitos zeros é que nós vamos colocar? Quantos hextetos é que estão aqui dentro? Quantos hextetos é que nós temos aqui dentro? Veja que nós já temos 1, 2, 3, 4. Nós já temos 4 hextetos. Quer dizer que aqui dentro tem 4 hextetos que foram omitidos. Estamos? IPv6 ele possui 8 hextetos. Se aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, quer dizer que aqui dentro do 2 vezes 2 pontos nós temos 4 hextetos. Temos uma e todos eles em 0. Lembrando que 2 vezes 2 pontos ele substitui uma sequência de zeros. Ok? Já são 1, 2, 3. E o último, né? Está aí. Estamos? 4 hextetos. E por fim, o 1.
Aqui temos um, já sabemos que aí tem quem? Tem 1, 2, 3, só depois é que vem 1. E está aí o nosso endereço. Estava comprimido e nós descomprimimos o endereço. Papa feito. Se fosse para comprimir o 2001 aqui permanece, não é verdade? Não permanece 2001. Aqui, sequência de 0, não vamos substituir por um dígito 0. Estes dois zeros, antes dele não é um dígito diferente de 0, não passamos para FF. Não omitimos esses dois. Aqui não é uma sequência de 0. Uma sequência de 0 não é substituída por 2 vezes 2 pontos. Aqui, esses três dígitos 0, antes dele não é um dígito diferente de 0, não ficamos somente com 1. Está aí, papo feito, meus senhores. Convertemos, o endereço estava comprimido, descomprimimos então o endereço. Então vocês podem ir trabalhando aqui nesses outros endereços, que é para vocês irem se ensaiando como é comprimido um endereço IPv6. Nós já estamos com 1 hora de vídeo. Bem, nós vamos parar por cá. Vamos dividir essa parte introdutória em dois, para que o vídeo não fique muito exaustivo, muito extenso. Então vamos parar por cá e no próximo vídeo vamos então continuar com IPv6. Então pessoal, bye bye, see you no próximo vídeo, na parte 2 dessa introdução. Bye bye.